Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma aula aí de teoria de controle. E hoje nós vamos falar sobre a construção do lugar geométrico das raízes de um sistema. A gente viu que o lugar das raízes demonstra como os polos variam no plano complexo conforme variamos o ganho de um sistema. Então, através desse gráfico do lugar das raízes, podemos perceber, o caminho seguido, por esses polos. Então, nós temos aí um sistema em malha fechada, tá? Nós temos um sistema aí com uma função de transferência G de S e aqui uma realimentação H de S, tá? Então, pessoal, a função de transferência em malha fechada desse sistema seria, ficaria C de S, sobre R de S seria igual a G de S que divide 1 mais G de S H de S. Como foi visto, a posição dos polos do meu sistema está associada diretamente com o tipo de resposta característica. Então, os polos a gente sempre vai identificar no denominador da função de transferência. Então, a partir desta equação, pessoal, nós temos que ela é no domínio da frequência aqui, de S de Laplace. Para todo número complexo, nós teremos módulo e fase. Então, para calcular os polos dessa função de transferência, a gente simplesmente faria 1 mais... Deixa eu escrever de outra cor, isso aqui tá claro, né? Ficaria 1 mais G de S H de S igual a 0. Certo? 1 mais G de S H de S iguais a 0. Então, eu tenho ainda que G de S vezes H de S é igual a menos 1. Disso aqui, pessoal, eu posso tirar duas condições fundamentais para mim. Todo número complexo tem módulo e fase. E a partir dessa análise aqui, eu posso verificar que a fase desse número complexo do G de S aqui, H de S, que eu represento da seguinte forma, olha, fase de G de S, H de S, ela será igual a mais ou menos 180 graus. Aí você me pergunta, por que 180? De onde que eu tirei que 1 é 180? É simples, quando a gente tem um plano complexo, pessoal, o eixo x é o plano real e o eixo y é o eixo imaginário. Então, se eu pegar o ponto menos 1, ele é puramente real, Se tivesse, por exemplo, menos 1 mais 3j, aí esse j eu já iria representar aqui no eixo y, que é o eixo complexo. Então, menos 1 significa que meu número está aqui, tá vendo? Então, se eu desenhar um vetor que parte da origem até o número 1, ele sairia, eu teria isso aqui aproximadamente, certo? Aí eu pergunto, qual que é o ângulo que esse vetor, que eu acabei de desenhar, essa setinha, faz com o eixo x na origem? Quando eu falo origem, eu estou considerando esse ponto aqui inicial de partida. É como se fosse um ponteiro de um relógio que deslocou 180 graus até atingir essa posição de menos 1. 180 graus. Então, se eu deslocar no sentido anti-horário, é 180 graus. Se eu deslocar no sentido anti-horário, ele é menos 180. Então, por isso, desse mais ou menos 180 graus.
Certo, pessoal? E a condição de módulo, todo número complexo eu tenho módulo e fase, eu já demonstrei a fase aqui. E a condição de módulo é que o módulo de G de S H de S seja igual a 1. Essas condições são as condições necessárias para que um número pertença ao lugar das raízes. Se você não entendeu ainda, não tem problema. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Imaginei porque eu passei por isso e quando eu fiz essa análise, eu realmente não entendi. Eu entendi depois quando a gente desenvolveu todo o processo, aí, né? Os cálculos e demonstrações. Então agora, a partir disso, a gente irá traçar o lugar das raízes, né, para um sistema qualquer. Então tem um exercício aqui, olha, faça o esboço do lugar geométrico das raízes, um sistema que apresenta a função de transferência em malha aberta apresentada a seguir. Então essa função de transferência aqui, olha, é a função de transferência em malha aberta, tá? É como se fosse o meu G de S aqui, né, e o meu H de S. E vocês estão vendo esse K que está aparecendo aqui multiplicando G de S, H de S? É como se eu tivesse um ganho K aqui multiplicando, né, em série com o meu bloco G de S. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples de traçar o lugar geométrico das raízes, né, alguns passos, e que vai facilitar muito o trabalho de vocês aí nesse desenvolvimento. São contas simples, tá? Mas que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Então, pessoal, o primeiro passo para a gente determinar o lugar das raízes, eu vou até escrever aqui, olha. O passo 1 será determinar, né? Determinar os polos e zeros da função de transferência. Olha, determinar os polos e zeros da função de transferência. Esse é o primeiro passo, que é muito simples, tá? Da função de transferência. Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês. Então, beleza. Determinar os polos e os zeros. Então, eu vou direto aqui, olha. Eu tenho um polo em 0, eu tenho um polo em menos 4 e tenho um polo em menos 3. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó. SP1. Lembrando que polo é os valores de S que fazem com que a função aqui tenda a infinito, ou seja, que zeram o denominador. Então, eu tenho um polo igual a 0. Eu tenho um polo, vou colocar aqui SP2 igual a menos 3. E tenho SP3, que seria o terceiro polo, igual a menos 4. Perfeito. Esses são os polos, né? Esses são os polos. E agora eu vou determinar os zeros, tá? Na minha função de transferência. Então, eu vou ter um zero aqui igual a menos 2. Eu tenho um zero igual a menos 2, né? Que se eu substituir menos 2 aqui, eu vou ter menos 2 mais 2, 0, eu vou zerar a função toda. Zero são os valores de S que fazem com que a função de transferência tenda a 0, né? E o segundo zero, qual é? Lembrando que sempre o número de polos deve ser igual ao número de zeros, né? Então, se eu tenho 3 polos, eu preciso de ter 3 zeros. Como eu não tenho aqui mais zeros que eu possa identificar no numerador, quer dizer que os outros dois são iguais a infinito. Tá? Então, beleza. Passo 1 está concluído, determinar os polos e zeros da função de transferência. Então, agora, nós iremos para o passo 2, que é determinar o número
de polos finitos maior que o número de zeros finitos. Então, passo 2. Determinar o número de polos finitos maior que zeros finitos. Eu confesso que essa aqui é a etapa mais difícil, tá? De todo esse processo. Então vocês prestem bastante atenção para que vocês possam pegar isso aí. Então, olha, o número de polos finitos, eu vou chamar isso aí então de alfa, tá? Alfa. Eu tenho 3 polos finitos, está vendo? Então eu tenho 3 menos quantos zeros finitos que eu tenho? Apenas um, que é o 2, né? Então 3 polos finitos menos um zero finito, eu tenho que meu alfa será igual a 2. Beleza, pessoal? Agora, eu falei que era difícil, né? Agora a próxima etapa, passo 3. Passo 3. Determinar o ângulo que as assíntotas fazem com o eixo real. Esse é o passo 3. Passo 3, passo 3. Então, eu vou ter duas assíntotas, tá? Eu vou ter duas assíntotas aqui. Como que eu sei disso? Porque o número de polos menos o número de zeros vai me dar um valor de alfa, que eu encontrei que é de número 2. E agora eu vou calcular, eu sei que eu vou ter duas assíntotas tendendo ao infinito, tá? Ó. Deixa eu digitar que é mais rápido. Duas assíntotas tendendo, né, a infinito. Beleza. Então agora eu vou calcular o ângulo que essas assíntotas fazem com o eixo real. Eu vou chamar aqui a equação básica, né, para fazer esse cálculo. Ele é o θ-alfa, né, que eu estou chamando aqui. Vai ser igual a 180, né, vezes R dividido por alfa, tá? E esse R, ele vai valer mais 1, menos 1, mais 3, menos 3, mais 5, sempre assim. Números ímpares, né? Sempre o positivo e depois o negativo. Mas como assim? Vamos lá. Se eu tenho duas assíntotas, eu vou ter dois ângulos tetas, ou seja, dois ângulos de duas assíntotas. Então, para o primeiro, para o θ1, eu vou ter 180 vezes quem? Vezes mais 1. Vezes 1 dividido por alfa, que o alfa é 2. Então, meu θ1 será igual a 90 graus. Então, o ângulo da primeira assíntota é 90 graus. O θ2 vai ser igual a 180 vezes quem agora? Menos 1. 180 vezes menos 1 sobre 2, que será igual a menos 90 graus. Beleza. Então estão aí determinados os ângulos que as assíntotas irão fazer com o eixo x. Agora, então, a gente pode dar continuidade e ir para o passo 4. Tá? E o passo 4 é determinar o ponto em que as assíntotas irão tocar o eixo real. Tá? Passo 4.
determinar o ponto em que as assíntotas interceptam o eixo real. Beleza. Como que é feito isso? Através de uma conta também, bem simples, tá? Então é o seguinte, eu vou chamar isso aqui de sigma A, sigma alfa vai ser igual ao somatório dos polos menos o somatório dos zeros finitos, tá? Dividido por alfa, que será igual, vamos voltar lá em cima, né? 0 mais menos 3 mais menos 4. Então vai ficar 0 menos 3 menos 4 menos, né, que é esse menos daqui, o somatório dos zeros. Eu só tenho um zero que vale menos 2. Isso tudo dividido por 2. Menos 7 mais 2, 5 dividido por 2, né? Quer dizer, menos 5 dividido por 2, menos 2,5. Beleza. Então até agora vocês podem perceber que a gente só está fazendo cálculos extremamente simples, né? E que é bem fácil da gente conseguir obter esses resultados. Agora, talvez seja o ponto que deu um pouquinho mais de trabalho, nada assim, nada demais, né? Então, o quarto passo é determinar se eu passo 4 mesmo, deixa eu conferir aqui, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Agora eu passo 5. Determinar o ponto de separação do lugar das raízes no eixo real. Então, para fazer isso, eu simplesmente vou fazer o quê? A derivada, eu vou calcular a derivada de g de s vezes h de s em função de s e irei igualar a zero, certo? Que é a mesma coisa que eu realizar a derivada de quem? Da minha função de transferência aqui, olha. Perceba que eu estou considerando k igual a 1 para fazer isso, né? Então vai ser... Deixa eu voltar aqui. A derivada desse cara aqui em relação a s. Irei igualar a zero, tá? Então, pessoal, nós iremos, quando a gente for calcular essa derivada aí, a gente vai ter que fazer a derivada, né, do quociente, né, o linha v menos v' u. Eu não vou fazer isso passo a passo, né, depois vocês podem fazer aí. E o valor aí que a gente vai ter uma função aí que a gente vai calcular a raiz,
e nós iremos encontrar S igual a menos 3,45. Menos 3,45. Tá? Então esse aí é o ponto de separação do lugar das raízes no eixo real. Você pode fazer isso aí com calma, né? É bom que você pratique o cálculo. Não é difícil, o cálculo não é difícil. Então agora nós iremos para praticamente o nosso último passo aí, que é determinar o ponto que o lugar das raízes toca o eixo imaginário, que é o nosso passo 6. Passo 6 para a gente aí. Então, para isso, a gente vai usar o critério de Root, né? A gente vai utilizar o critério de Root para essa finalidade. Então, a gente sabe, pelo que a gente mostrou lá em cima, né? Por essa equação aqui, só que agora considerando o ganho K, o valor de K, né? Eu vou ter que 1 mais K vezes G de S vezes H de S igual a 0. Certo, pessoal? Então, se nós, que vai ser igual, né? 1 mais K que multiplica S mais 2, né? Que é a nossa função de transferência. S mais 2 dividido por S que multiplica S mais 4 vezes S mais 3, que será igual a 0. Se a gente tirar um mínimo aqui, tá vendo? Isso aqui vai acabar multiplicando por 1, e resolvendo isso, nós teremos S que multiplica S mais 4, que multiplica S mais 3, mais K que multiplica S mais 2, igual a 0. Eu nem escrevi o denominador, porque o denominador, quando multiplicar por cruzado por 0, vai zerar. Certo? Então, isso vai me dar um resultado de, simplificando, tá? S ao cubo mais 7S ao quadrado mais S que multiplica 12 mais K mais 2K igual a 0. Então, em cima disso aqui, eu vou fazer, né, o critério de Root. Lembrando aqui os meus coeficientes, eu tenho aqui 1 para S ao cubo, 7 para S ao quadrado. Para S, né, que é o valor de S, eu vou ter 12 mais K, que são os valores que multiplicam o S, e 2K, que está sozinho ali, que é o termo de S elevado a 0. Então, ó, S ao cubo, S ao quadrado, S a 1 e S a 0. Então, preenchendo a primeira linha, eu vou colocar o valor de 1, tá? Vou pular o próximo número e vou pegar o próximo coeficiente, que é 12 mais K. Acabou. Agora, preenchendo a segunda linha, eu pego o 7, depois pulo, né, o próximo coeficiente e pego o 2K. Então agora vamos preencher a nossa tabela aí do critério de Root. Então lembrando que eu vou fazer 7 vezes 12 mais K menos 2K vezes 1 e esse resultado dividido por 7. Né? Então eu vou ter aqui
eu vou ter aqui 84 mais 3K dividido por 7. Tá? Esse cara aqui é 0, né? E o próximo elemento, lembrando, né? Isso vezes isso, menos isso vezes isso. 0 vezes 7 vai zerar, de modo que eu só vou ter isso aqui, né? Vezes 2K dividido por isso aqui, que vai restar o quê? 2K. Então, aqui analisando os resultados, né? Para que o meu sistema seja estável, lembrando que eu não posso ter inversão de sinal na primeira coluna. Então, para que o meu sistema seja estável, a partir dessa equação aqui, dessa inequação, na verdade, né, eu preciso que 84 mais 3K mais 3K dividido por 7 seja maior do que 0, certo? Então, resolvendo isso, você vai ver que eu preciso, né, se vai multiplicar o 7 vezes 0, 0, você vai ver que o K ele precisa ser maior que menos 84 sobre 3. Considerando o ganho positivo, na verdade, o meu K ele só pode ser, ele terá que ser maior que 0, tá? Ele terá que ser maior que 0. Eu não tenho um ganho negativo nessa situação, não posso ter um ganho negativo. Então, para qualquer valor de ganho positivo, o meu sistema sempre será estável, tá? Isso porque está somando. Se eu tivesse um sinal de subtração aqui, certamente mudaria esse quadro. Então, como o meu sistema ele é estável para qualquer valor de K maior que 0, sob nenhuma circunstância, alterando o valor de K, o meu sistema ele será instável. Então, por isso, eu posso afirmar que o lugar das raízes não cruza o eixo imaginário. Certo? Então, vou voltar aqui, né? Deixa eu aumentar. E agora nós iremos desenhar o lugar geométrico das raízes, tá? Então, nós temos aí tudo o que é necessário para a gente desenhar. É óbvio que a gente está fazendo passo a passo, devagar, e isso toma um pouquinho mais de tempo, mas quando você tiver com prática, essa será uma tarefa bem mais simples, né? Então, eu vou desenhar aqui um gráfico para a gente, né? Vou desenhar aqui o eixo imaginário, tá? Eu vou desenhar aqui também, traçar aqui o meu eixo real. Tá bom. Beleza. Então vamos desenhar o lugar geométrico das raízes. O que nós iremos fazer primeiro é marcar os polos e os zeros neste gráfico. Lembrando lá de cima, né, que nós temos os polos iguais a 0, menos 3 e menos 4, e o zero igual a menos 2. Então vamos marcar aqui aproximadamente, né, 0, tá vendo? Estou marcando o polo, menos 3 e menos 4. Beleza. 0, menos 3, menos 4. Vou marcar também o meu zero em menos 2, né? Ficou aqui um pouco fora de escala. Vou marcar aqui o zero, eu faço uma bolinha, tá? Em menos 2. Beleza. Lembrando aí, o eixo X é o eixo real, né? E o eixo Y, o eixo imaginário. Agora, a gente vai traçar as assíntotas,
certo? Traçar as assíntotas com seus respectivos ângulos. Como a gente viu lá em cima, nós temos duas assíntotas que fazem um ângulo de 90 graus com o eixo X e uma outra com um ângulo de menos 90, e elas irão interceptar o eixo X em menos 2,5, certo? Então, vamos pegar aqui o menos 2,5, né? E vamos traçar aí as assíntotas. De forma bem aproximada, tá, pessoal? Ó, deixa eu trocar a cor aqui. Então, aqui em menos 2,5. Então, elas vão tender, né, a mais ou menos infinito. Uma com um ângulo de mais 90, né? E a outra com um ângulo aqui de menos 90 graus. Tá? Beleza. Quando eu falo mais ou menos 90, só lembrando para vocês, mais 90 eu estou me referindo a esse ângulo aqui e menos 90 a esse ângulo aqui no sentido horário. Tá? Então pronto. Marquei as assíntotas, marquei os polos, marquei os elos. O próximo passo é assinalar todos os pontos no eixo real à esquerda de um número ímpar de frequências críticas. Então isso vai ser importante para a gente lembrar do critério de fase, que é esse daqui, que para um ponto pertencer ao lugar das raízes, ele precisa estar a mais ou menos 180 graus. A gente vai entender isso melhor agora. Então, pessoal, vamos lá. Se eu pegar um ponto de teste aqui, tá? Eu vou ver a contribuição angular de cada um dos polos e dos zeros. Como assim? A contribuição desse polo aqui, do primeiro, é como se eu traçasse um vetor direcionando para o ponto de teste. Ou seja, eu vou traçar uma seta direcionando para o ponto de teste. O ângulo que ela faz com o eixo X, que é esse da origem aqui, é de quanto? 0 graus. Tá vendo? É 0. Se eu fizer a mesma ideia com esse 0, ele vai apontando para o ponto de teste e o ângulo vale 0. Esse aqui, o ângulo vale 0. Esse aqui, o ângulo com o eixo X aqui, tá apontando para o ponto de teste, vale 0. Então, se eu somar esse, com esse, com esse, com esse, eu vou ter 0 mais 0 mais 0 mais 0, que será igual a 0. Isso precisaria ser igual a 180 para pertencer ao lugar das raízes. Então, esse ponto de teste não pertence ao lugar das raízes, e nem qualquer outro que esteja nesse intervalo. Então, agora eu vou pegar um ponto de teste, agora intermediário, aos dois próximos elementos aqui, que é um polo e um zero. Agora, se eu traçar um vetor aqui, o ângulo que ele faz com o eixo X é quanto? 180 graus. Tá? O ângulo que esse zero faz com o eixo X, 0. 0. 0. Se eu somar tudo, eu vou ter quanto? 180. Com isso, 180, eu posso afirmar que esse ponto pertence ao lugar das raízes. Esse ponto e qualquer outro que estiver aqui nesse intervalo, olha. Estou fazendo uma ondinha aqui, ó. Então, esse lugar, esse intervalo, pertence ao lugar das raízes. Se eu fizer a mesma análise aqui, eu vou perceber que esse não pertence ao lugar das raízes. E se eu fizer aqui, eu vou perceber que esse pertence ao lugar das raízes e esse aqui não pertence. Então, agora explicando, né, agora vocês vão entender. Assinalar, né, todos os pontos no eixo real à esquerda de um número ímpar de frequências críticas. Então, se eu pegar um ponto aqui e olhar à direita, eu vou ter apenas um elemento. Tá? 1, que é ímpar. Se é ímpar, esse pertence ao lugar das raízes. Se eu pegar esse ponto e olhar para a direita, eu vou ter quantos elementos? 2, 1, 2, que é um polo e um zero. Então, ele é par.
Então esse ponto não pertence ao lugar das raízes. Se eu pegar esse ponto e olhar para a direita, eu vou ter 1, 2, 3, que é ímpar. Então esse ponto pertence ao lugar das raízes, esse intervalo. Então ficou fácil para a gente, né, entender aí o critério de ângulo sendo decisivo para determinar o lugar das raízes. Agora a gente vai unir as assíntotas com um eixo real, tá, no ponto de separação. A gente calculou esse ponto de separação aqui, olha, de menos 3,45. Então, menos 3,45, vamos colocar ele aproximadamente aqui, olha. Menos, vai ficar um pouco embolado, né? Mas não tem problema. Menos, estou até pensando aqui como que eu vou colocar. Vamos colocar aqui no cantinho. Menos 3,45. Beleza. Então a gente vai unir as assíntotas, ou seja, elas vão vir lá do infinito, mas elas não vão tocar efetivamente aqui. Elas tocariam, elas irão fazer uma curva e irão tocar ali em menos 3,45, né? Deixa eu fazer o contrário, fazer assim, ó. Vai tender a mais infinito e aqui a menos infinito. É simétrico, tá? O lugar das raízes é simétrico. Então, beleza. Então, dito isso, pessoal, a gente já o gráfico do lugar das raízes já está praticamente pronto, tá? Agora a gente só vai traçar o restante, né? Sabendo que o lugar das raízes sempre parte de um polo e vai para um zero. Então agora a gente vai traçar. Deixa eu pegar aqui, fazer na cor azul. Pegar o maior. Então, o negócio é o seguinte, o lugar das raízes ele só vai poder passar por cima de onde está vermelho, tá? E ele só pode sair de um polo e ir para um zero. Então esse cara, a única opção que ele tem aqui é sair daqui e chegar aqui, não é? Saiu do polo e veio para o zero, beleza? Então agora eu vou pegar um outro na cor verde aqui, maior, na cor verde. Vou pegar esse polo aqui, por exemplo, ele vai sair daqui do polo e vai ter que ir para um zero. Eu tenho um zero em mais infinito e outro em menos infinito. Eu vou pegar um mais aqui, tá? Por que eu vou pegar um mais infinito? Porque sim, porque eu quero. Você poderia pegar um menos infinito também, não tem problema, não vai alterar o resultado aí. Então, um polo vai tender a mais infinito. E por último aí, né, o outro polo, ele vai sair daqui, vai chegar aqui e vai tender a menos infinito. Então esse aí, pessoal, é o lugar das raízes, né, da função de transferência em malha aberta demonstrada aqui no início. A gente percebe que sob nenhuma circunstância, né, ele vai tender o nosso sistema ele é instável. A gente pode até fazer essa simulação no MATLAB. S igual a TF S G vai ser igual, agora a gente escreve a função de transferência, né, sem aquele valor de K, a função de transferência do exercício, que é S mais 2, dividido por S que multiplica S mais 4, vezes S mais 3. Então escreve R locus G. Vamos ver aí, né, o gráfico do lugar das raízes traçado pelo MATLAB, que é aproximadamente o que a gente fez aí, né? Nós temos aqui nosso polo em 0, em menos 2, e aqui o 0 em menos 2, né? O outro polo em menos 3 e menos 4. Se eu pegar o ponto aqui, né, de separação do lugar das raízes, é em menos 3,43 aproximadamente. Aqui a gente achou menos 3,45. Agora sim, ó. Menos 3,45 e as duas assíntotas tendendo a infinito. Nosso desenho aqui ficou mais bonito, claro. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado. Existem algumas outras situações aí em que vocês podem verificar no livro, né?
para fazer o estudo delas, que, por exemplo, se eu tiver uma situação em que o polo ele irá interceptar o eixo imaginário, talvez seja interessante a gente determinar esse ponto de interseção com o eixo imaginário, tá? Ou outra situação é a gente ter um polo complexo conjugado, a gente vai precisar saber no lugar das raízes o ângulo de partida, né, do lugar das raízes. Mas assim, é bem tranquilo, se vocês já tiverem uma ideia assim, de como faz essa construção. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Forte abraço!